Bom dia, pátria amada Brasil. Meu abraço a você, meu amado e minha amada, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Hoje é 12 de outubro de 2025, domingo. Antigamente era considerado o Dia das Crianças, hoje em dia nem se fala mais, porque o nosso governo parece que não dá atenção para as crianças, não, quer desgraçar com tudo. Mas aqui nós ainda consideramos o Dia das Crianças e celebramos. Fizemos uma festa bonita ontem, porque hoje tem culto normal. Fizemos uma festa bonita ontem para as crianças, certo? Então, é isso aí. Vamos aqui à palavra de Deus. Eu quero te abençoar com a palavra do Senhor mais uma vez. Isaías capítulo 45, versículo 5. Diz assim a palavra do Senhor: Eu sou o Senhor e não há outro. Além de mim não há Deus. Eu te cingirei, ainda que não me conheces. Amém? Isaías capítulo 45, ele está dentro do contexto, desde o capítulo 44, onde começa a ensinar que o Senhor é o único Deus, tá certo? Isaías começa a falar que ele é o único Deus, vai falar da loucura da idolatria, né? Que hoje é um dia de idolatria, vai falar da promessa do livramento de Israel. E dentro desse contexto vem o capítulo 45, que do versículo 1 ao 7 apresenta Ciro como o libertador de Israel. Deus chama Ciro, ele é um rei persa, tá certo? E apresenta Ciro como libertador de Israel. Do versículo 8 ao 18, Deus vai se apresentar como sendo o criador de todas as coisas. Do versículo 19 ao 25, o Senhor e os ídolos, né? Vai mostrar essa idolatria que sempre existiu. Isaías vai estar falando sobre isso e chama Ciro para libertar o povo de Israel que está na idolatria, tá certo? Vamos aqui aprender um pouco com a Escritura, para a gente ver a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é toda a Bíblia, tá certo? Não é só parte. Então, o capítulo 5 de Isaías 45 começa dizendo: Eu sou o Senhor. Olha, Deus se dirige a Ciro, que é um rei da Pérsia, não era judeu, conhecia muitos outros deuses, e ele diz: Ciro, o detalhe é o seguinte: eu sou o Senhor. Tá certo? No versículo 1 diz que quando Deus chama Ciro, ele diz: Ciro, o meu ungido. Essa, essa palavra ungido, ela está relativa a Cristo, que ungido é o Messias, o ungido do Senhor, que veio para salvar a humanidade. Aqui ele chama Ciro e dá esse título de ungido porque ele ia salvar Israel da condição que ele estava lá, sofrendo na idolatria, pecando e tal. Então, mesmo Ciro não sendo judeu, Deus chama e diz: Eu sou o Senhor, Ciro, estou te chamando, e chama ele de ungido, porque isso é um título do Messias que vem e já veio e vai voltar, tá certo? Então, esse chamar Ciro de ungido é um título do Messias que viria, naquele contexto, viria, já veio e virá. Amém? E ele vai dizer assim, e não há outro, porque Ciro ia libertar Israel naquele contexto. Jesus é o libertador do mundo inteiro. Quando você se volta para ele, vamos já entender um pouco mais disso, tá certo? E ele vai dizer para Ciro, e não há outro. Então, Deus, ele deixa bem claro para Ciro que não, ele é o único Deus. Mas por que Deus diz isso a Ciro? Está dizendo isso hoje para você, se você abrir seu coração para Cristo, que é Deus. Por que Deus diz para Ciro naquele contexto e não há outro Ciro, não há outro Deus além de mim? Porque na Pérsia antiga existiam muitos deuses. Vou dizer aqui o nome dos principais, eu escrevi e vou ler aqui, se a pronúncia é mais ou menos assim. O primeiro deus era o Ahura Mazda, que esse era o deus do bem e da luz. Tinha o outro chamado aí de Arimã, que era o deus do mal e da escuridão. E esse, na cultura lá da Grécia, na mitologia grega, ou persa, aliás, desculpe, é Pérsia, está certo? Esses dois deuses, um lutava, o bem e o mal, um lutando contra o outro. Existem outros deuses, como por exemplo, o deus Mitra, que é o deus do sol, né? O deus do sol e da amizade, a Anaíta, que é a deusa da fertilidade, da água. Então, existiam esses deuses, a Esha, o deus da fúria, quer dizer, então, e existiu muitos outros deuses aí. Tinha esses dois principais,
mas existiam outros deuses, o Esraosa, deus da mensageira e da guarda, e aí vai, outros deuses. Então, dentro desse contexto, como existiam outros deuses que Ciro conhecia, o Senhor chama Ciro e diz: Ciro, eu sou o Deus, eu sou o único Deus, e tu tem uma missão para fazer. Então, assim, daí surge o zoroastrismo, que é esse profeta que ainda existe até hoje lá, que a Pérsia hoje é a área ali do Irã, aquela região ali. Então, essas coisas tudo existe lá, muitos deuses, muitas coisas, ainda tem esse entendimento hoje. Tem o Deus lá dos muçulmanos, uma misturada danada aí. Mas então Deus chama Ciro e diz: não há outro além de mim, Ciro. Eu sou Deus. E ele vai dizer assim: além de mim não há Deus. Essa afirmação do Senhor para Ciro, ele está dizendo exatamente isso. Ciro, não há esses deuses aí que tu está servindo, não são Deus de verdade, não. Não há Deus além de mim. Amado, preste atenção, é o que Deus está dizendo para você hoje, porque a palavra de Deus é atualizada. Quando ele chama Ciro de ungido, isso é uma referência ao Cristo, que é o ungido de Deus, o Messias de Deus que veio para salvar. Nesse contexto, era para salvar Israel da escravidão que ele estava lá, pecando e tudo mais, tá certo? Então, quando ele disse para Ciro que não há Deus além de mim, ele está exatamente afirmando isso. E ele vai dizer assim: Ciro, eu te cingirei. Essa expressão te cingirei, ela define o preparo para um serviço, ou para a guerra, ou para uma viagem. Eu quero aqui imaginar, eu vou botar a minha compreensão, que nesse contexto Deus está preparando Ciro para tudo isso. Para um serviço, que era libertar o povo de Israel, para uma viagem, que era se deslocar de onde ele estava, tá certo? E para a guerra, porque ia ser guerra mesmo, porque libertar alguém de uma situação tem guerra. Ou ela pode ser uma guerra física, ou ela pode ser uma guerra espiritual, como é hoje. As pessoas estão presas espiritualmente numa mentira danada. Se você quiser vir aqui assistir o culto hoje à noite, eu vou pregar sobre isso. Essa prisão existencial dos demônios aí que está prendendo as pessoas. Então, eu te cingirei, ou seja, isso era um texto conhecido do povo judeu, ou seja, eu te prepararei. Sou eu, Ciro, que vou te preparar para essa situação. Amém, querido? É Deus que chama, é Deus que prepara. Abra seu coração para Deus, em Cristo Jesus hoje, que já foi revelado há 2025 anos, você sabe disso. E aí está preso a outros deuses, como aí o zoroastrismo, né? Que é esse Deus lá do Irã e tal, e todo esse arcabouço de deuses que existe aí, e Deus chama Ciro desse meio e diz: olha, eu te cingirei, Ciro, ou seja, eu vou te preparar para tu ter uma missão para fazer. E aí o versículo vai terminar dizendo assim: ainda que não me conheces. Ora, claro, Ciro conhecia outros deuses, mas o Senhor disse: Ciro, ainda que tu não me conheces. Está dizendo isso para você hoje, querido. Ainda que tu não me conheces, Deus em Cristo Jesus está dizendo isso para você hoje. Mas assim, eu vou me tornar conhecido a ti, e ainda que tu não me conheça, isso significa que Ciro estava sendo chamado por Deus, Deus ia se fazer conhecer a ele. Que coisa maravilhosa! Deus quer se fazer conhecer a você hoje, querido, através de Jesus Cristo hoje. Amém? Então, o que que Deus está dizendo? Ciro, tu não me conheces, mas eu vou me fazer te conhecer. Eu estou aqui e tu vai fazer esse serviço, tu é essa representação minha agora, porque meu povo está perdido. Olha, o povo está perdido, gente. Eu estou aqui abençoando a tua vida hoje em nome de Jesus. A idolatria é grande no mundo, de toda a espécie, de todas as espécies, tá certo? Então, assim como Deus chama Ciro, eu assim, olha, claro, comparado às proporções, claro, mas eu sei que Deus me chamou. Eu era um idólatra de marca maior. E hoje eu sirvo ao único Deus, verdadeiro, Criador dos céus e da terra. Então, quando Deus está dizendo para Ciro: Ciro, eu te chamo e eu vou me fazer te conhecer, tu vai me conhecer e eu te cingirei, tu está preparado, porque sou eu, Ciro, que comando o negócio e tu vai ter que ir lá. Quando Deus chama, querido, ele prepara, ele dá as condições, ele vai fazer você entender, ele vai preparar as condições necessárias para a vitória. Às vezes você fica aí achando que vitória é ter dinheiro, que vitória é rolar pelo chão num culto, é ficar feito um zumbi. Vitória é entender a revelação de Jesus Cristo para você.
e você vai entender que é o único Deus e Ele vai abençoar a tua vida. Isso conduz para a eternidade, querido. Esses outros deuses conduzem para o mundo aqui. Se você vê o mundo só aqui, vai que a tua, como dizia o locutor, o Gal, vai que a tua Tafarel. Então vai nessa. Agora, o Senhor te chama para a revelação, para se fazer conhecer a ti, e esse conhecimento de Deus é através de Jesus Cristo. Amém, querido? Talvez você esteja aí como Ciro, olhando para muitos deuses, se servindo a cada momento precisa de um Deus diferente. Talvez você esteja nessa condição hoje. E eu estou te dizendo, Deus te chama hoje para se fazer conhecer a ti. Deus revelar-se a ti, é isso que Ele quer. E a revelação de Deus hoje é através de Jesus Cristo. Amém? E Jesus Cristo veio para salvar a humanidade, é o ungido de Deus. Mateus capítulo 1, versículo 21 diz que hoje em Belém nasceu o Salvador, Jesus Cristo Senhor. Então, se você está aí servindo muitos deuses, hoje é dia de você se voltar para Jesus Cristo. Assim como Ciro entendeu que era Deus, atendeu a voz de Deus, Deus se fez conhecer a Ciro e Ciro fez a obra de Deus e abençoou e foi abençoado. Deus está te chamando hoje, tá certo? Deixa eu ler aqui João, vou encerrar lendo João 44, 42, que diz assim: E diziam à mulher: Já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Isso aqui é a mulher samaritana, já tinha tido 7 maridos, e o que tinha agora não era dela. Se converteu, pregou para os samaritanos creram em Jesus e disseram: Olha, não é mais nem pelo que tu falou não, mulher, nós agora estamos vendo Cristo, porque Cristo se faz conhecer. Se você quiser encontrar-se com Cristo, Ele vai se fazer conhecer a você, e Ele diz assim: esse é o Salvador do mundo. Agora, Ele é o Salvador do mundo. A única condição que Cristo coloca é que você creia nele. Comparando com Ciro, a única coisa que Deus queria de Ciro: Ciro, abandona teus deuses e olha para mim, que eu vou me fazer conhecer a ti. Abandone seus deuses hoje, se volte para Jesus. Ele morreu por você também, por mim, por você, por toda a humanidade. A única coisa que você tem que fazer é voltar-se para Ele, abandonar os dele, reconhecer Ele como ungido, o Messias de Deus, o Salvador, que morreu numa cruz e ressuscitou para te dar a vida eterna. Eu digo isso com muita alegria, porque Deus se fez conhecer a mim, mas também com muito pesar no coração, porque eu sei que tem muita gente que tem endurecido o coração, fechado o espírito, a alma trancafiada aí nos seus deuses e não se abre para o Deus da glória, o Deus criador dos céus e da terra, que é Jesus Cristo. Amém? Você possa crer em Cristo. Hoje à noite nós vamos adorá-lo aqui, a partir das 18 horas, Rua Guarani, 1938A, bairro João 23, Fortaleza, Ceará. Você é bem-vindo para adorar a Deus. Seja você aí. Não, é você mesmo. É a você que eu estou convidando. Tá certo? Jesus está te chamando. Abra seu coração para Ele. Se você ouvir esse vídeo e você conseguir crer em Cristo, onde você estiver, procure uma igreja evangélica séria e fale da sua experiência com Jesus, que o pastor vai lhe receber e vai lhe ensinar. E você vai ser conhecido de Deus e conhecer Deus, o Messias, o Salvador. Amém? Deus te abençoe. Tenha um bom domingo. O Senhor seja contigo. Deus abençoe o Brasil e abençoe a nossa nação. Quero me lembrar aqui da Nigéria. Só até setembro, cerca de 7.000 cristãos foram assassinados por ser cristãos. Eles estão na glória, serão ressuscitados. Mas claro que nós oramos para que Deus também haja e cesse esse massacre religioso da fé cristã. Porque quem não gosta de Jesus não gosta dos cristãos e mata cristão, como Paulo fazia, como o socialismo do Lulinha faz também. Não se engane. Deus abençoe a nossa nação, Deus abençoe o Brasil. Esta é a minha oração diária por nossa nação e por tua casa, por tua vida. Deus te abençoe. Amém.